Eu sou a Ana Rício, eu adoro fazer pão de fermentação natural e eu ensino a galera no meu Instagram e no meu YouTube tudo que precisa saber sobre pães de fermentação natural longa. Tá? Então, essa é a minha apresentação muito breve. E quem não me conhece, depois, se vocês quiserem saber mais sobre o meu trabalho, entrem no meu Instagram, Ana Rício, ou no meu YouTube, que vocês vão achar um monte de conteúdo lá. E aí vocês vão conhecer um pouquinho mais. Carol. Maravilha! Pessoal, eu sou a Carol Borghese, eu sou nutricionista, especialista em emagrecimento feminino. E eu ensino as mulheres que querem emagrecer a usar os alimentos como aliados no processo de emagrecimento, não como inimigos. E, inclusive, emagrecer comendo pão. Sim, é possível emagrecer comendo de tudo, inclusive pão. Basta você saber fazer as melhores escolhas. Então, é possível emagrecer comendo de tudo. E é isso que a gente vai falar na aula de hoje, né? Sobre tipos de pães. Exatamente. Eu e a Ana já realizamos uma aula juntas aí, vocês conseguem ver o conteúdo no canal do YouTube. Para quem não me acompanha ainda, é Carol Borghese, né? Tem meu Instagram, tem no meu YouTube também. Vocês encontram muito conteúdo por lá sobre emagrecimento feminino, focando sempre na saúde, né? Porque emagrecimento acontece. E apreciar o processo, essa jornada de emagrecimento, né? Que vai acontecendo e você vai fazendo as fases com o alimento, vai comendo inclusive pão, não precisa deixar de comer pão. Só que na aula de hoje, eu e a Ana, nós vamos falar sobre os tipos de pães, né? Será que pão é tudo igual, né? Será que pão é tudo igual? Será? E aí, vamos falar sobre isso então? Bora! Então, vamos que vamos, né? Eu sou nutricionista, especialista em emagrecimento feminino. A Ana manja tudo de pão. E essa dobradinha aí é com o objetivo de ajudar vocês a trazer mais conhecimento quando o assunto é pão. E desmistificar, principalmente, né? Exatamente. Que não precisa deixar de comer pão. Tem várias perguntinhas que eu separei, que o pessoal mandou para mim, né? Na caixinha do Instagram. A gente vai abordar, vai abrir para perguntas no final da aula. Isso aí. Mas eu sempre gosto, nas aulas, da gente começar com conceitos, né, Ana? Vamos primeiro entender, vamos trazer conceito de pão, de tipo de pão, para depois, no final, vocês junto com a gente chegarem à conclusão. Não simplesmente virar aqui e falar, olha, esse é o melhor pão. Vocês têm que entender por quê, para ter regularidade nas próximas compras, né, nos próximos preparos, enfim. E quando vocês entendem o porquê, vocês têm mais regularidade nas atitudes de vocês. Então, Ana, vamos começar do começo, né? Quando a gente fala assim, tipos de pães, tá? Pão. Eu encontro pão aonde? Isso, a gente Quais são as opções? Exatamente. Vamos lá, galera. Olha só. Tem pão industrializado, que é aquele pão que é feito na fábrica e a gente encontra em supermercado. A gente encontra também aqueles pães embalados na padaria. Tem pão de padaria, né? Pão que o cara vai lá na padaria, faz e a gente compra, às vezes quentinho, às vezes não tá quentinho. Pão francês, até mesmo a própria padaria do mercado, né, Ana? Exatamente. Então, assim, pão de mercado, mas tem a padaria, seria uma segunda classificação, né? Exatamente, porque uma coisa é um pão que é feito numa fábrica. Isso. Outra coisa é um pão que é feito numa padaria. Quando a gente tá falando fábrica, meninos, a gente tá falando aqui aqueles, assim, de alguma marca, né? Que tá lá embalado, tá lá nas gôndolas, tem vários, né? De determinadas marcas. Então, esse é o industrializado. O de padaria, pode ser a padaria até mesmo de dentro do mercado, né? Então, você comprei pão no mercado. Mas são dois tipos diferentes, né? Exatamente, um são padaria tipos do mercado diferentes. E um industrializado. Exatamente. E aí, e assim, claro, existem variedades, né? Tem pão doce, tem pão integral, tem pão 7 grãos, tem pão multigrãos, tem pão sem glúten, pão sem glúten, pão com glúten. Enfim, aí as variedades, né, são várias. A gente está falando aqui os tipos e de onde eles vêm, a procedência. Exato. E aí é importante entender primeiro a procedência, né, Ana? Porque aí lá na frente vocês vão entender onde a gente quer chegar. Exatamente. Vamos falar de procedência primeiro. Exatamente. E aí a gente está falando aqui, né? O pão que é feito numa fábrica, que tem uma marca, tem várias marcas de pão. O pão que é feito na padaria ou na padaria de um supermercado, né? Que é um pão que já não é industrializado, mas ele também tem ingredientes, talvez, que a gente vai explicar aqui que não sejam os ideais. E aí algum preparo pronto, semi-pronto, né? Isso.
E a gente tem o pão caseiro, né? Que a gente faz, que a gente compra aquele fermento de pacotinho ou fermento químico, que é o pó royal, e a gente mistura os ingredientes e faz em casa. Isso. E é um pão feito com fermentação de levedura ou fermentação química. E aí a gente tem o pão de fermentação natural, que a gente faz em casa. E tem muita gente também que faz para vender e faz também com a fermentação natural. Ou tem padarias também, né, Ana? Tem algumas padarias que fazem pão de fermentação natural. Exatamente. E assim, sendo de boa reputação, a gente pode confiar que o pão seja realmente de fermentação natural. Exato. Porque às vezes a galera fala que é, mas não é bem assim. Mas dá pra saber ao certo, né? Isso. Sabemos como funciona. Exatamente. Né? Fica mais fácil. Então é isso, a gente está falando desses pães, dessas 4 procedências, dessas 4 maneiras de se obter um pão. Né? É disso que a gente vai falar hoje. Vamos lá, vamos começar então da primeira procedência que a gente falou. Né? Quando a gente fala de pão industrializado, né, Ana? Indústria. Eu costumo brincar, até na época quando eu atendi em consultório, hoje em dia eu não atendo mais, mas eu falava assim para minhas clientes: que pão que você compra? Ela falava: eu compro marca X, quando eu vou no mercado, independente, tá? Se era sem glúten, se era 7 grãos, enfim, ela me falava lá o pão que ela comprava industrializado, pensando naquele de pacote. Eu falo, tá. E aí, se você por acaso for viajar ou passar o final de semana fora, você volta, e aí você olha lá pro pão depois de 15, 20 dias, ou até mesmo se você for pensar há quantos dias ele tá lá no mercado, né? E aí você olha pro pão, ele tá como? Tá lindo! Maravilhoso! Inteiro! Mas aí você olha pra lista de ingredientes, é que tamanho? A gente não sabe nem o que tá escrito lá, cara. Tanto nome estranho. A gente podia até fazer um vidinho, um desafio. Quem consegue ler sem gaguejar? Ótimo, né? ótimo. Quem consegue ler a lista de ingredientes? E sabe o que eu falo, Ana? Se você não consegue nem ler, soletrar, tipo um soletrando a gente podia fazer, né? De lista de ingredientes. Você imagina o que esses ingredientes fazem no teu corpo. Porque se nem ler você consegue, de tão estranho que é o nome, você imagina o mal que isso causa para o teu organismo. Exatamente, porque esses ingredientes são ingredientes artificiais adicionados na massa do pão industrializado para que ele tenha uma duração na prateleira. São conservantes, são aditivos para a massa ficar macia, para ter gosto gostoso, né? Então, isso aí tudo não faz bem para a saúde, cara. Não faz. Por mais que seja pão integral, né, Carol? E a gente vai falar disso. Sim. É independente do tipo. Aqui a gente está falando primeiro assim, de onde é feito, né? Um pão industrializado. Vamos pegar a marca X. Pãozinho fofinho, faz conta que é a marca. O pãozinho fofinho tem ele normal, tradicional. O pãozinho fofinho tem ele 7 grãos. O pãozinho fofinho tem ele sem glúten. Então, assim, independente do tipo, a partir do momento que ele é um pão industrializado, daquela marca, que está no rótulo, que está dias ali no pacote. Então, imagina, você está indo hoje no mercado, mas já tem vários dias que está na prateleira e já tem vários dias que ele foi fabricado. E a hora que você pega para ler a lista de ingredientes, é enorme. Muitas vezes você não consegue nem soletrar todos esses conservantes. Eu falo que são os antes da vida, sabe, Ana? Os antes da vida, eles a gente chama de xenobiótico. Olha que nome horroroso. Xeno é estranho, né? Então, xenobiótico é todo e qualquer tipo de substância que não tem o papel de nutrir o nosso corpo. Serve para dar sabor, para dar cheiro, para consistência, enfim. Xenobiótico, que é esses nomes do soletrando, que a gente não consegue nem falar, é qualquer substância que não nutre. Só que além de não nutrir, ela inflama o teu corpo. Sim. Atrapalha o teu processo de emagrecimento. Né? Então, quanto pior, mais estranho o nome, quanto maior a lista de ingredientes, pior é. E eu gosto de falar que é tipo assim, o pão industrializado é como... Sabe quando a gente passa maquiagem? Sabe quando a gente tá com uma espinha gigante na cara, a gente vai lá e esconde, assim, passa uma maquiagem e aparentemente tá bonito, mas embaixo ali daquela maquiagem tem uma espinha. E tem alguma coisa que tá fazendo você ter aquela espinha. É a mesma coisa o pão
industrializado. Ele é lindo, macio, fofinho, porque ele tem uma maquiagem, ele tem aditivos químicos, ele tem um monte de antes, né, desses acidulantes, conservante, nananã. E só que por dentro dele tem um monte de coisa que não é legal pra gente, né? E assim, a gente não tá falando isso aqui, meninas, né, da boca pra fora. Tem estudos, tem artigos mostrando os malefícios dos xenobióticos na sua saúde, principalmente na saúde do seu intestino. Quem já acompanha o meu trabalho sabe da importância, eu sempre falo nas minhas aulas, da importância da saúde do intestino. Aí como é que você quer emagrecer se você não tem um intestino saudável? Se o seu intestino fica entrando em contato diariamente com esse monte de anticorante, estabilizante, emulsificante, vários nomes estranhos, você vai inflamando cada vez mais o seu intestino. E dessa forma, você tem obstáculos para conseguir emagrecer. Exatamente. E aí, Carol, eu acho que assim, aí beleza, olha só, a gente, né, contextualizando as pessoas sobre isso, né, é importante a gente falar também um pouquinho do pão de padaria, né? O pão de padaria comum, esse pão que a gente vai ali na padaria e compra, pão francês, ou o pãozinho que eles fazem lá. Entendeu? Assim, o que acontece? Eu não vou falar que eu nunca como um pão de padaria. Quando eu vou na casa de alguém que tem pão de padaria, eu como. Mas eu faço meu pão de fermentação natural para eu não ter que comer pão de padaria todos os dias, tá? Eu não vou ser hipócrita e falar que eu nunca como pão de padaria, porque isso não é real. E eu também não vou falar que eu nunca vou comer um pão industrializado. Às vezes estou na casa de alguém, às vezes estou em um hotel e tá tudo bem, tá? A gente tá falando aqui de escolhas que a gente faz no nosso dia a dia. Regularidade. Né? Regularidade. Exatamente. Quando a gente fala isso, não faz parte da nossa rotina diária. Mas eu e a Ana não somos nenhum ET, nenhum alienígena, que, meu Deus, então ela não pode. Gente, está falando, né, da nossa realidade, o dia a dia. Exatamente. E aí, o que acontece? O pão de padaria, na minha opinião, ele é melhor do que o pão industrializado. Com certeza. E na opinião da Carol também. Por quê? Porque ele não tem todos aqueles conservantes, aquelas coisas todas que a indústria coloca para ter durabilidade na prateleira. Só pra disso ficar mais tempo aí. no pacotinho ali, assim, né? Cara, até pensando naquela analogia que eu falei, né, Ana? Se você viajar e voltar, um pão de padaria, aí já vai ter mofado, já vai ter estragado. Então, assim, já tem uma lista de ingrediente menor, já é um segundo passo, já é uma opção melhor do que o industrializado. Entretanto, para quem não sabe, né, a maioria dos pães de padaria, eles vêm de pacotes que chamam-se pré-misturas, tá? Que são misturas de farinha com ingredientes em pó, por exemplo, ovo em pó, leite em pó, tudo em pó, tudo misturado com alguns aditivos melhoradores, que tem algumas, né, ácido ascórbico, alguns outros melhoradores que eles colocam na mistura, na pré-mistura. Para quê? Para facilitar a produção na padaria. E aí, o que os caras fazem? Eles jogam aquela pré-mistura dentro de uma maceira, de uma misturadora, colocam água na medida certa, misturam aquilo lá, fermenta rapidinho e assam. Normalmente, a maioria dos pães de padaria são feitos dessa forma. Tá? Claro que não é regra, né? Não. Ela acabou de dizer, normalmente, né? A maioria das padarias compram essas misturas pré-prontas, né? Claro que existe padarias que é tudo caseirão, que usa o ovo, não é ovo em pó, que usa a comida de verdade. Sim, mas a gente está falando o que geralmente acontece. Exatamente, exatamente. Não existe regra absoluta para nada nessa vida, né? Mas a maioria das padarias trabalham com pré-misturas, tá, pessoal? E com fermentação rápida. E com fermento de levedura apenas. Por quê? Porque o fermento de levedura, que é o fermento de padaria, que é aquele de pacotinho, ele fermenta o pão mais rapidamente, né? Então, a padaria precisa dessa agilidade, então eles trabalham na maioria das vezes dessa forma. A não ser que seja uma padaria de pães artesanais, de longa fermentação e de fermentação natural. Nós estamos falando da maioria das padarias aqui, tá? Exatamente. E aí a gente chega no pão caseiro, né, Carol? Sim, que já é uma aí, escolha assim, muito tá melhor. na tua mão, né? Você sabe exatamente quais foram os ingredientes que você colocou.
Dá para confiar, porque foi você que pôs a mão ali, você escolheu, você sabe o que de fato é verdadeiro, o que não é verdadeiro. Né? Exatamente. E aí, né, a gente, sim, o pão caseiro, aí a gente está falando do pão caseiro, né? Aí ele tem duas categorias. Tem o pão caseiro de fermentação biológica ou de fermentação química, que a gente usa ou aquele fermento de pacotinho, ou o fermento de tablete, ou até o fermento pó royal, né, para fazer aquele pão. E a gente tem o pão caseiro de fermentação natural, que é feito com levain, com fermento natural, que não tem nada de industrializado. Ele é feito com farinha e com água, que é o pão que eu me especializo também e que ensino para as pessoas justamente por esse potencial que ele tem de ser ainda mais nutritivo do que um pão caseiro feito com fermento químico ou biológico. Exato. Então a gente tem essas duas categorias aí de pão caseiro, tá, pessoal? E só de você poder controlar os ingredientes do seu pão, você já sai ganhando. Para começo de conversa. Sim, né? E muito. Você tem a garantia aí de que o ovo não é em pó. Exatamente. Você tem a garantia da farinha, né? Qual é a farinha que você está usando, o tipo de gordura, né? Porque às vezes tá lá a gordura, vai saber qual foi a gordura, né? Que foi adicionada. Tá lá açúcar. Mas muitas vezes qualquer recheio, né, Carol? Exatamente. E também qualquer recheio, porque muitas vezes, assim, muita gente gosta, de vez em quando, de fazer um pão recheado. Sim. Mas se você compra um pão recheado fora, não é a mesma coisa que você fazer o seu pão recheado, né? Então, assim, tem todos esses... Assim, fazer o pão em casa é a melhor coisa que você pode fazer para a sua saúde, né? E aí você vai escolher qual tipo de pão você vai fazer. Tá bom? Exato. E aí o seguinte, Carol, vamos, antes da gente entrar, a gente vai falar um pouco também dos benefícios do pão de fermentação natural, a gente vai falar por que o pão de fermento biológico não é o melhor, por que o de fermentação natural é uma escolha melhor. Nós vamos falar sobre isso. Mas primeiro, você recebe muitas perguntas aí. Pô, francês, se eu tirar o miolo, eu posso comer? E uma vez semana, eu vou emagrecer? Não vou? Conta um pouco pra galera sobre isso, Carol. Vamos lá, seguinte, primeiro de tudo, visualiza o que você consegue sustentar, né? Você consegue sustentar pro resto da sua vida, ficar sem comer um pão? Eu não sei você, mas eu não. Gente, pão é uma delícia, pão é tudo de bom. Pão tem história, é uma coisa cultural, pão é uma coisa lá da época de Jesus, né? Então, assim, visualiza, não adianta, tem muitas mulheres que falam assim pra mim, eu escuto, né? Às vezes eu vou quando vai em festa, alguma coisa, eu só fico ouvindo as conversas. Ai, eu tirei o pão, já emagreci 4 quilos, porque o pão engorda. Nossa, é só tirar o pão que emagrece. Vem cá, se fosse um único alimento que fosse realmente o vilão, ia estar todo mundo fazendo a dieta do pão, né? E, poxa, imagina o estresse. E a hora que você voltar, você vai chegar no seu peso desejado. Ai, agora eu vou voltar a comer o pão, já atingi minha meta. Aí cai em efeito sanfona. Então, assim, quando a gente pensa em atitudes, pensa assim, você consegue sustentar? Né? Ah, então eu vou tirar o pão, mas espera lá, né? Então, assim, o primeiro ponto é equilíbrio. Até o equilíbrio que a gente está falando aqui da escolha, né? Não significa que eu e a Ana não comemos um pão de padaria, um pão industrializado. A gente predomina o que está no nosso controle e está na nossa rotina. Agora, pão francês engorda? Nossa, essa eu acho que é uma das perguntas que eu mais recebo, Ana. Primeiro ponto, gente, nenhum alimento sozinho engorda ninguém. O culpado do teu excesso de peso é um conjunto de fatores. Ponto. Segundo ponto, quando você quer emagrecer, você tem que variar ao máximo a sua alimentação. Se você ficar comendo sempre as mesmas coisas, o seu metabolismo já até sabe no que está vindo. Então, o rodízio dos alimentos é essencial. Agora, você comer um pão, lembra que a gente falou das procedências, né? Um pão industrializado, um pão de padaria, um pão caseiro. Opa, um pão que vai ser caseiro. Está no teu controle os ingredientes. Na tua rotina, isso não vai te engordar. Então, não é a questão de tirar o miolo do pão, é o miolo do pão. Não é isso. A questão é a procedência, os ingredientes, a qualidade. Agora, se você busca resultados diferentes, se você come o pão francês todos os dias, você já está vendo que isso não está te levando aonde você quer.
E é uma coisa também, e falando isso aí, né? Comer o pão francês. Por que o pão francês não é a melhor escolha? Né? O pão francês de padaria, de comer todo dia. Porque assim, você está falando aí, a gente pode comer pão, mas aí a gente vai falar da qualidade. Exatamente. Né? Por que o pão francês de padaria não é a melhor escolha para a gente comer todos os dias? Então vamos para alguns pontos aí. Primeiro ponto, tem toda essa questão da qualidade que a Ana mencionou, que a gente falou da procedência, né? Que já não é uma coisa que é caseira, não está no teu controle os ingredientes. Muitas vezes já é aquela mistura pré-pronta, ovo em pó, coisas, enfim. Segundo ponto é índice glicêmico, né? Alto índice glicêmico, farinha branca, né? Quando você consome um alimento de alto índice glicêmico, teu corpo tem que produzir muita insulina para digerir isso. Só que quando você cuida do modo de preparo, a gente consegue reduzir o índice glicêmico. Exatamente. Não é mesmo, Ana? Exatamente. Principalmente quando a gente entra no assunto de fermentação natural. Exatamente. Então, assim, não é o pão, é o tipo de pão. O tipo de pão, a forma como ele foi preparado, a procedência. Né? Então, assim, a gente está aqui, né, querendo explicar para vocês que pão não é tudo igual. Então, se alguém chega para você e fala, corta o pão que você emagrece, igual a Carol falou, não é isso. Corta alguns tipos de pães e substitua esses tipos de pães por pães mais nutritivos, que fazem bem para você. Exatamente. Né? E aí, assim, a gente entra também, né? Por quê? Né? Aí vamos falar. Carol, você acha que dá para a gente falar agora um pouquinho dos benefícios do pão de fermentação? Vamos lá, para a galera entender? Então, vamos lá. A Carol falou, né, que o pão francês de farinha branca, ele tem alto índice glicêmico, então ele faz o seu corpo produzir um tanto de insulina para conseguir consumir o que você comeu e conseguir processar esse açúcar que você acabou de comer. E isso pode atrapalhar e levar você a uma síndrome metabólica, uma diabetes. Se você é diabético, você não pode comer, porque senão você vai ter alta de insulina. Enfim, vai ser uma confusão danada no corpo. Você não tem insulina para produzir, tem que tomar lá a insulina. Enfim, eu não sou médica, mas eu meio que sei. Também não sou nutricionista, mas eu meio que sei o que acontece, né? Exato. E é exatamente até por isso que eu evito comer esse tipo de pão no meu dia a dia, mesmo não sendo diabético. Mas beleza. Então é o seguinte... E pensando em saúde também, né, Ana? Não é porque você, eu não tenho diabetes, então eu vou comer. Não. Quando a gente pensa em escolhas, a gente está escolhendo hoje, mas pensando a longo prazo. Né? Então, assim, às vezes você não tem agora, mas você pode vir a desenvolver. E se você já está acima do peso, você já tem uma chance muito maior de desenvolver. Né? Porque o excesso de peso, as chances de você desenvolver o diabetes, o corpo já está gritando, já tem aquela gordurinha abdominal, tá acima do peso. Exatamente. O próximo passo vai começar uma alteração na glicemia. Isso se já não tiver, né? Uma diabetes, uma hipertensão. Então, assim, não espere acontecer para mudar. Exatamente. E aí a gente chega, né? Beleza, além de você ter falado isso, né, Carol? Tem a questão que a farinha branca, fermentada por meia hora, por 1 hora, no máximo 2 horas numa padaria, ela, assim, cara, é um nutriente vazio praticamente. Por quê? Porque a fermentação rápida de padaria não dá tempo, né, para que exista uma disponibilização de micronutrientes, tá, da farinha, para que a gente possa absorver esses micronutrientes. Então, o que a gente absorve de um pão de padaria? Açúcar e caloria. Caloria vazia. Exatamente, caloria vazia. É uma caloria altíssima, mas é vazia no sentido nutricional. Exatamente. Não traz nutriente. Então, já uma farinha que é branca, que já não tem fibra, que o índice glicêmico é alto, a digestão já vai ser complicada. Porque o glúten está lá em alta concentração, porque a fermentação foi feita de uma forma muito rápida. Então, não tem como quebrar esse glúten. O glúten vai entrar inteiro no seu corpo, o seu intestino vai ter que metabolizar isso de alguma forma, e você vai ter desconforto gastrointestinal, você vai ter gás, você vai ter azia, você vai ter um monte de coisa. Porque esse pão foi fermentado muito rapidamente e tem farinha branca e aquela coisa que não é bom para nossa saúde, né? E aí, comendo sempre, né? Isso assim, comendo no dia. Que geralmente faz parte da rotina, né, do brasileiro. Cafezinho, pão francês
fez com manteiga, todo dia isso, todo dia isso. Exatamente. Pode ser que hoje você esteja ok com o seu peso, sem problemas de saúde, mas se você ficar sustentando essa atitude, esse hábito, por mais que seja prazeroso, enquanto não houver conscientização do que acontece no teu corpo, olha o perigo disso. É muito perigoso. Então, conscientização é o primeiro passo. Se conscientizar o porquê das escolhas, saber fazer as escolhas e por que essa versão não é tão boa. Se você consome todos os dias, começa a reduzir a frequência. Dos 7 dias, então, que eu como aquele pãozinho francês de padaria, deixa eu reduzir. E vai aos poucos essa mudança, né? E a gente vai falando mais dessas escolhas, mais da parte da fermentação natural, para vocês entenderem a diferença dos tipos de pães, de fato, né? Exatamente. E é isso aí. E aí a gente chega, então, na fermentação natural, né? No pão de fermentação natural. A principal diferença do pão de fermentação natural para todos os outros pães é que ele é fermentado pelo levain, que é um fermento natural que tem bactérias e leveduras selvagens que moram dentro dele. E ele é feito apenas de farinha e de água. E porque ele é natural e porque ele tem uma concentração menor de leveduras que fazem o pão crescer, né? O pão demora mais tempo a fermentar e a crescer para estar pronto para ir para o forno, porque ele tem uma menor quantidade de leveduras. E ele tem as bactérias ácido-láticas, que são bactérias probióticas, né? Que vão ajudar a disponibilizar uma série de micronutrientes que estão dentro da farinha, que estão presentes no trigo, mas que com a fermentação rápida de levedura apenas, não dá tempo e não tem nenhum ambiente propício para essa biodisponibilização desses micronutrientes. Mas com os ácidos produzidos pelas bactérias ácido-láticas, essa biodisponibilização de nutrientes acontece. E Exato. Aí o pão fica muito mais nutritivo, porque ele tem uma série de minerais e vitaminas que antes não teria disponíveis para a gente, sabe? Exatamente. E aí quando você escolhe, né, o tipo de detalhes que envolvem isso, aí você consegue um pão ainda melhor, né? Então, poxa, se você consegue escolher o tipo de fermentação, além disso, escolher todos os outros ingredientes que vão no teu pão, poxa, eu vou fazer um pão com qual tipo de farinha? Deixa eu fazer uma farinha que vai agregar ainda mais nutrientes. Exatamente. Né? Vai usar gordura, que tipo de gordura você vai usar? Deixa eu usar uma gordura que seja boa. Então, olha só, tá nas tuas mãos a escolha porque você vai preparar, né? Exatamente. Então, assim, não só pensando na fermentação, mas em todos os outros ingredientes. Tá no teu controle, tá na tua escolha, né? Exatamente. Você pode... E, de novo, Carol, assim, eu não tô aqui para demonizar o pão caseiro, não. Né? O pão caseiro é uma opção muito melhor do que um industrializado e um pão de padaria. A gente veio trazendo níveis, Exatamente. né? A gente começou falando primeiro do que a gente tem que evitar ao máximo esse industrializado de pacotinho. Um segundo nível, que já é melhor que ele, um pão de padaria. Então, assim, se você compra, vai por passos. Se você não consegue fazer o teu próprio pão, vai por etapas. Saia daqui dessa aula conscientizado de que o pão industrializado, aquele da marca, do pacotinho, com aquela lista de ingredientes, isso você tem que evitar no teu dia a dia. Vai para uma segunda etapa, vai para um pão de padaria. Às vezes não gosta de fazer, porque tem gente que não gosta de cozinhar, tá tudo bem. Isso. Mas então busque, às vezes, por padarias. E existe até hoje em dia padarias que têm um pão mais artesanal, com ingredientes melhores. Não, eu tenho aluno. Eu tenho aluno do meu curso, porque eu tenho um curso online que eu ensino a galera a fazer pão. O pessoal ganha dinheiro com isso, mas para vender. Então, olha que compre incrível. de alguém que produza, que você pequenos, conheça. né, pequenos produtores aí, pensando hoje em dia, até em tempos de pandemia, né? A gente valorizar mais esse pessoal aí, para aumentar na nossa economia, né? Pensando no Brasil também. Exatamente. Então, assim, essa conscientização que a gente quer trazer na aula de hoje, né? Existe o perfeito, a gente vai chegar à conclusão final nessa aula. Mas se você não consegue a perfeição, busque em ser melhor, fazer uma escolha melhor comparado com o que você faz hoje. Exatamente. E é por isso que a gente está junto. A Carol é nutricionista, extremamente competente, né? Ela ajuda as pessoas a emagrecerem comendo de tudo, né? Especialmente as mulheres, mas tudo que você fala também vale para homens, né? Sim. Mas assim, você ajuda as mulheres a emagrecerem comendo de tudo, inclusive pão.
E eu estou aqui porque eu ensino o pão de fermentação natural, eu defendo ele por todos os benefícios que ele pode trazer para a nossa saúde, especialmente quando a gente consome no dia a dia, né? E, de novo, igual a Carol falou um pouco antes, você perdeu, mas assim, a gente não está inventando nada da nossa cabeça, né? A gente está falando aqui de informações que são provadas, comprovadas. Ciência, né? A gente traz ciência aqui para o pessoal. Exatamente. Eu fui para a Inglaterra, eu estudei com a pessoa que é a mais qualificada do mundo em termos nutricionais de pão de fermentação natural, né? Eu fui estudar com ela e por isso que eu estou aqui falando sobre esse assunto e defendo muito esse assunto, porque é real, né? O pão de fermentação natural tem sim uma série de benefícios para a nossa saúde que são comprovados cientificamente, né? Eu acho que é legal eu até falar aqui alguns benefícios dele. Vamos lá. E você, como nutricionista, falar por que isso é um benefício para a saúde. Claro, vamos lá. Tá? Principalmente pensando aí no emagrecimento. Você não precisa tirar o pão, mas fazendo as melhores escolhas, os melhores preparos, você deixa de ter alguns sinais e sintomas, principalmente entrando a fundo aí no que a gente vai pontuar agora. Vamos lá, então vamos lá. Só recapitulando, o pão de fermentação natural, ele é fermentado por um fermento que a gente faz em casa, que eu ensino até a galera a fazer em casa com farinha e água. Dentro desse fermento tem bactérias e leveduras selvagens. Por que são selvagens? Eu não coloquei elas lá dentro. Elas se desenvolveram a partir do momento que eu comecei a criar o fermento, tá? Elas entraram ali dentro do ar, da farinha, da água, e elas se desenvolveram e elas criaram um ambiente propício elas atuam de forma simbiótica, uma ajudando a outra e não matando a outra, né? E elas ajudam a fermentar um pão, tá? Então, isso é um pão feito com fermentação natural. Ele é feito com levain, que é o fermento natural, que tem dentro dele bactérias e leveduras selvagens, beleza? E aí, o que o pão de fermentação natural traz de benefício pra gente? Além do sabor dele, que é um sabor complexo, gostoso, né? Incomparável, porque ele tem um tempo de fermentação mais longa e por causa das bactérias e leveduras ele vai ter um sabor mais diferenciado, tá? Ele vai ter um menor índice glicêmico, né? E isso é bom por quê, Carol? Bom, principalmente naquele ponto que a gente mencionou do açúcar, da produção de insulina, né? Porque o que é índice glicêmico? É a quantidade de açúcar presente no alimento. Carboidrato, principalmente quando a gente pensa no pão, é um carboidrato de rápida digestão. Então, quando você tem um carboidrato de alto índice glicêmico, então já é um pão que ele não tem fibra. Então, vamos pensar no pão francês. É um pão que é farinha branca total, não tem fibra nenhuma. Feito de uma fermentação tradicional, né? Sem ser a fermentação natural. Então, a gente tem vários pontos aqui que deixam esse índice glicêmico ainda maior. A farinha branca, uma fermentação tradicional. Quando você come esse tipo de alimento, né, esse tipo de pão, como a gente está pegando o exemplo do francês tradicional, você digere isso muito rápido, ou seja, chega muito açúcar ao mesmo tempo no seu sangue. E esse açúcar, ela vai pedir por insulina. Então, a insulina é um hormônio que pega esse açúcar para colocar esse açúcar dentro da tua célula. Só que quando você consome alimentos de alto índice glicêmico, pensando num pão de farinha branca de fermentação tradicional, chega muito ao mesmo tempo. Eu gosto de brincar que é como se o corpo não conseguisse contar. Fala, meu Deus, imagina uma guerra, tá vindo um monte, não sei quantos tem, não dá para contar, prepara o que a gente tem para combater isso. Então a gente acaba produzindo uma quantidade excessiva de insulina. Essa insulina circulante, ela sobra. Isso vai te gerar mais fome. Isso vai induzir a estocar mais gordura abdominal. Então, quando você tem uma quantidade excessiva de açúcar que chega no sangue, você tem um descontrole na produção de insulina. Ele não consegue contar. Ah, veio 1, 2, 3, 4, vou produzir só 4. Não. Ele consegue isso quando você tem um índice glicêmico mais baixo, quando você tem uma digestão mais devagar, com mais fibra, porque daí dessa forma vai digerindo aos poucos, o açúcar chega aos poucos. Então, o que eu estou dizendo aqui é que não é que um pão que tem fibra não vai chegar açúcar, vai, só que ele vai mais lentamente. E com isso a produção de insulina é mais controlada.
E isso reflete em saúde, reflete em emagrecimento total. Por quê? Se você tem uma produção de insulina mais controlada, você produz exatamente aquilo que chegou, num consumo equilibrado, é claro, porque envolve a questão de quantidade também, né, Ana? Não é porque vai ser o pão mais saudável possível na forma até de preparo. Você não vai sair comendo um tanto. Exatamente. Eu sempre falo isso, mas eu falo isso até para minhas alunas do PF, né, do meu programa online. Eu tenho um programa onde eu ensino as alunas a comerem, fazer as pazes com a comida, só que eu sempre falo a seguinte frase: gente, não é porque é saudável que é à vontade. Exatamente. Não só pensando num pão da qualidade certa. Vamos pensar, vou dar um exemplo aqui, a analogia da salada. Ai, salada tem bem pouca caloria. Come 3, 4 pratos de salada. Mas de grãozinho em grãozinho, a galinha enche o papo. Né? De grãozinho em grãozinho, você numa semana, num mês, quantas calorias a mais você consumiu. Né? Então tem que ter essa consciência de que, independente do que for, não é porque é saudável que é à vontade. Né? Tem que trazer essa clareza também. Não, o pessoal fala, ah, não, mas como assim? Você é magrinha, você faz pão, você come pão. Eu falo, eu não como só pão. Claro. E eu não como pão inteiro por dia. Sim. Eu como 1 ou 2 fatias do meu pão por dia, né? Então, é assim, só que eu prefiro comer muito mais 1 ou 2 fatias do meu pão, porque eu sei que ele é um alimento, além de delicioso, ele é nutritivo, do que eu comer um pãozinho francês de padaria. Ou um pão industrializado, entendeu? Então, é uma questão de escolha, mas assim, tudo em moderação, né, Carol? Claro. Equilíbrio, ponto-chave aí. É isso aí. E agora a gente vai falar, né, do glúten. Olha só, pão de fermentação natural e glúten. A fermentação feita por bactérias e leveduras de uma forma longa e adequada, né, vai quebrar muito do glúten da massa do pão, né? Então você, como nutricionista, você recomenda as pessoas cortarem o glúten da dieta, porque o glúten forma uma cola no nosso intestino e atrapalha a absorção de nutrientes e causa desconforto e tudo mais, né? Então, assim, o pão de fermentação natural, ele tem muito menos glúten, comprovadamente muito menos glúten do que o pão de fermentação tradicional, né? Agora, por que que isso é benefício, Carol? Eu falei um pouco, adiantei, agora fala um pouco melhor e mais profundamente sobre isso. Vamos lá, o que acontece, né? O glúten, todo mundo deve ter brincado em casa, de pequeno pelo menos, de pegar um pouquinho de farinha, pôr um pouquinho de água e faz uma colinha, né? Quem é que nunca fez isso? Acredito que já devem ter feito isso aí, mas se nunca fizeram, vale a pena. Pega uma colher de farinha, põe um pouquinho de água e veja a cola. Essa cola que fica, imagina isso na parede do teu intestino, né? Então isso vai colando na parede do teu intestino. Dessa forma o intestino fica mais preso, dessa forma você está colocando uma barreira para os nutrientes serem absorvidos. Então, assim, eu não sou a favor de retirar 100% glúten, mas sim reduzir comparado ao que você come. Principalmente para as mulheres que têm muitas dores articulares, problemas com doenças autoimunes, né? Que nem eu tenho o hipotireoidismo de Hashimoto, que é uma doença autoimune. Então, tem estudos, artigos comprovando que quando você tem uma alimentação mais reduzida do glúten, principalmente em doenças autoimunes, casos de inflamação, você está reduzindo essa inflamação, porque você está facilitando a digestão, você consegue absorver melhor os nutrientes, né? Então, quando a gente reduz o glúten, principalmente quando está no teu controle, está nas tuas mãos o preparo, poxa, você tem uma digestão muito mais fácil, você consegue absorver melhor os nutrientes, né? Você tem ali uma redução dos fatores antinutricionais. Tem tantas mulheres que sofrem com gases, distensão abdominal. E só o fato de você cuidar do modo de preparo, isso não só do pão, mas de tudo da vida. Vamos dar o exemplo do feijão. Se comer um feijão que você deixou de molho, o que é aquela espuminha? Os fatores antinutricionais. Então, cuidar do modo de preparo é essencial. E o pão é a mesma coisa. Para quem vai fazer um pão, se puder priorizar uma fermentação natural, principalmente uma fermentação longa, ou seja, quanto mais tempo vai fermentando, mais dias, mais vai quebrando essa cadeia, né? Mais fácil fica a digestão. Então, assim, é importante vocês entenderem, terem a clareza de que existe o perfeito, mas nem sempre a gente vai atingir o perfeito. Mas o que é que você consegue fazer hoje para se aproximar disso? Exatamente. Então, isso é importante. Exatamente. Isso é muito, muito legal a Carol falar isso, né? Porque assim, mas eu não sei fazer pão de fermentação natural.
Me acompanha para você poder aprender. Mas se você não sabe, você já pode começar a fazer seu pão em casa. E a Carol mesmo ensina algumas receitas, né, com ingredientes do bem, para você já começar a fazer o pão em casa, mesmo ainda não sendo diferente. Exato. Porque assim, a gente está falando do detalhe do fermento, que faz toda a diferença, mas além do fermento, o que mais que vai no pão? Tem vários tipos de pães. Tem várias coisas que vão numa receita. Mesmo sendo caseiro, poxa, dependendo da receita, são o tipo de farinha. Então, qual é o melhor tipo de farinha? Principalmente pensando no emagrecimento, para você ficar mais saciada, para ter ainda mais nutrientes, né? Qual é o tipo de gordura que você pode usar, que você pode variar? Na hora do ovo, qual é o tipo de ovo que você vai usar? Então, assim, tem vários tipos de pães. É que a gente está entrando mais a fundo na questão do fermento, né? Mas é lembrar do que feito é melhor do que perfeito. Eu vou falar a minha realidade, né? Eu em casa, eu não sou muito do pôr a mão na massa, a Ana sabe muito bem disso, né? Até que acompanha o meu trabalho, sabe muito bem que eu sou mais de receitas mais práticas, tipo liquidificador, né? Eu sou bem da praticidade mesmo, né? Até você me viu ontem ao vivo, quando eu fazendo meu almoço em casa? Bonitinha demais, adoro! Comecei a fazer o meu almoço ao vivo toda quarta-feira, 11 horas da manhã, vocês conseguem acompanhar. Carol, lá na cozinha. Toda quarta-feira, então assim, eu sou bem prática, né, na cozinha, sou dessas coisas de receita rápida, e cada um tem um dom, né? Eu não sou do dom da mão na massa, de fazer pão, porque com a fermentação natural dá pra fazer um mundo de receitas, não só pão, né, Ana? Dá pra fazer então, assim, quando você aprende a questão do fermento... Só que, assim, eu, Carol, não sou dessa onda, né? Porque não é o meu estilo. Mas eu passo a informação de priorizar a melhor opção. Então, para quem ainda mais aproveitar na quarentena, para quem está em casa, quer se aventurar na cozinha, por que não fazer de uma forma perfeita, né? Então, assim, tá tudo bem você fazer um pão, como eu ensino mesmo minhas alunas do BF, um pão de liquidificador e com fermento tradicional. Mas tá usando farinhas do bem, gordura boa, né? Então, assim, essa questão de estar falando da fermentação natural é um extra para deixar ainda melhor essa digestão. Mas só o fato de ser caseiro, ser feito com farinhas que vão agregar no teu emagrecimento, ingredientes também, você saber fazer as escolhas, a escolha não envolve só o fermento, ela envolve todos os outros ingredientes. Então, eu não tenho o hábito de fazer em casa, né? Não é o meu estilo, digamos assim. Mas, para quem for fazer, por que não fazer da forma perfeita? Isso. Eu sempre acabo indo próximo, tá vendo? Nem na minha realidade, eu, Carol, como nutricionista, não tenho o hábito de fazer. Eu acabo comprando aqui na minha cidade, graças a Deus, eu tenho o privilégio de saber contatos de pessoas que fazem, né, a fermentação natural. Tem uma padaria de confiança que é uma padaria artesanal de fermentação natural. Então, quando eu compro, eu priorizo esses, porque eu acabo não fazendo em casa. Mas se for para fazer, quem for fazer, vamos fazer da forma que seja o mais perfeito possível, pensando em saúde, pensando em emagrecimento, né? Exatamente. E até porque, quando você faz o seu pão de fermentação natural em casa, aí eu já estou falando da fermentação natural, você economiza muito do que se você for comprar. Porque para você comprar um pão de fermentação natural, você vai pagar entre 30 e 70 reais o quilo. Exato. Né? Então, para você comprar um pãozinho assim, desse tamanhozinho, você vai pagar normalmente 25 a 30 reais. E dá até para entender o porquê que é mais caro, né? Porque pensa, gente, demora mais para fazer. Né? Não é aquela coisa que fica pronta na hora. Conhecimento. Então é isso, sabe, pessoal? É importante, assim, você ver, quando você faz em casa, além de você poder escolher os ingredientes, se você fizer um pão de fermentação natural em casa, você vai saber exatamente como ele foi fermentado. Porque não é qualquer pão de fermentação natural que tem todos esses benefícios. É o pão de fermentação natural longa, feito com um método adequado, tá? Eu ensino esse método, inclusive, né, no meu curso e tudo. Tem um método, tem uma metodologia adequada para se ter os benefícios, o máximo de benefícios do pão, tá, pessoal? E aí, tem também os ingredientes que você vai escolher. Você tem que escolher farinhas de boa qualidade, né? Usar farinhas integrais na sua massa, você pode adicionar oleaginosa, você pode adicionar mais fibra. Fermentos, né? Exatamente. Bastante magnésio, vai dar saciedade, né? O magnésio ajuda no funcionamento do intestino, então agregar sementes nesse pão é essencial. Né? Farinhas com baixo índice glicêmico também, então por mais que é um pão que já vai proporcionar isso,
Mas se você escolhe uma farinha de baixo índice glicêmico, poxa, aí você vai ter um resultado final. Você potencializa o pão, né? Então, a ideia, o que a gente está passando aqui, né? A gente está falando do pão, né? Desmistificando, assim, você pode comer pão, mas pães são diferentes, não são todos iguais, né? Então, você vai fazer melhores escolhas e você fazendo o seu pão na sua casa, você vai poder escolher ainda melhor o que vai nesse pão. E a Nutri, Carol Borghese, tá aqui sugerindo, né, alguns ingredientes. E sugere de uma forma bem listadinha, Carol, o que a galera que já está fazendo pão e meus alunos que estão aqui, né, o que eles podem colocar nos pães deles para trazer mais nutrientes ainda? Vamos lá. Primeiro de tudo, vamos priorizar sempre fibra, né? Porque a fibra, ela ajuda no funcionamento do intestino, ela vai te deixar mais saciada, né? Porque acontece, quanto mais saciada você fica, você consegue espaçar mais entre a próxima refeição. E não é porque é saudável que a gente vai ficar beliscando a toda hora. Quanto mais você aumenta o intervalo entre as refeições, melhor para o teu metabolismo, senão toda hora você tem que ficar produzindo insulina, tá? Então esse é o primeiro ponto, tá? Segundo ponto, né? Então pensar nas versões com bastante fibra, pensando numa segunda linha ainda, com bastante fibra e baixo índice glicêmico, opa, ainda melhor. Então a gente tem diversos tipos de farinhas que dá para agregar, para enriquecer esse pão. As próprias sementes, dá para você colocar, ou até mesmo triturar as sementes para virar farinha. Porque muitas vezes farinha de oleaginosas é caro. Sim. Vai comprar uma farinha de amêndoas, meu, é R$45 o quilo. Eu não compro. Não, e nem fica tão gostosa, porque muitas vezes ela tá meio rançosa. É melhor você comprar amêndoa e fazer. Exato, e assim, não precisa nem usar castanha. O que você pode fazer? Você pode pegar sementes que têm nutrientes muito parecidos. E tudo nessa vida a gente dá para substituir. Tudo. Ai, tal ingrediente é muito caro. A gente dá para substituir tudo. Os alimentos, tem muitos alimentos que têm nutrientes parecidos. Igual eu tô dando exemplo aqui, né, das castanhas. Eu não compro farinha de amêndoas que é R$45 o quilo. O que eu faço? Eu pego semente de abóbora, semente de girassol sem casca, sem sal e trituro no liquidificador. Eu vou ter uma farinha de semente, que também tem magnésio, que também tem gordura boa, que vai potencializar o emagrecimento. Só que assim, o emagrecimento é um conjunto de fatores, né? Aqui a gente está entrando a fundo na questão de qualidade. Só que não é só comer bem para emagrecer, né? É um conjunto de fatores. Tá? Minha galera do pão, acompanhe a Carol Borghese, que vocês vão aprender muito com ela sobre como que você pode potencializar, né, a forma de se alimentar para que você possa entender como que você pode emagrecer, né, Carol? Sim, porque também assim, mas eu já como bem e não emagreço. Mas espera lá, primeiro que esse conceito do comer bem muitas vezes está errado, né? Porque você acha que faz as melhores escolhas e não faz. Segundo, quem disse que para emagrecer é só comer bem? Não é ficar presa a um cardápio restrito falando, nossa, mas eu já estou comendo o que está aqui e não emagreço. Mas quem disse que o que está aqui você está garantindo a absorção, a digestão de tudo isso, né? Então, o emagrecimento ele é um conjunto de fatores. Eu posto conteúdo gratuito diariamente nas minhas redes sociais. Estou sempre ao vivo também, fazendo cada dia tema de uma aula. Vocês podem ver fazendo meu almoço de quarta-feira também, ao vivo, às 11 horas da manhã. Mas, enfim, o que a gente quer trazer aqui, gente, que a gente consegue fazer melhores escolhas, né? A gente consegue cuidar quando está em nossas mãos. Não gosta de fazer, para deixar claro, porque tem muita aluna minha do PF que fala assim, ai, mas eu não gosto de cozinhar. Quem disse que você precisa gostar de cozinhar para emagrecer? Então, assim, vamos mostrar que independente se você não gosta de fazer, se você não gosta de cozinhar, para você saber fazer boas escolhas, você precisa saber como é feito. Exatamente. Então você pode até não ir lá na cozinha, pôr a mão na massa, não precisa saber cozinhar para emagrecer, não precisa saber fazer o pão de fermentação natural, mas você tem que saber escolher, porque exatamente, já que vai comprar, já que exatamente, você vai comer, é igual todo mundo fala assim, né, Ana? Ai, quarentena, tá todo mundo engordando. Pera lá, comer todo mundo tem que comer. Por que não usar os alimentos como seus aliados? Então assim, para de colocar obstáculos e empecilhos, porque comer todo mundo tem que comer. Não gosta de fazer, tá tudo bem, mas você tem que comprar. Exatamente. E não já comprar da forma certa. Né? Então, só tem pra muita deixar gente claro que às vezes a pessoa tá assistindo e fala, mas eu não gosto de cozinha. Exatamente. Gente, tá tudo bem. Tem aluna minha do PF que não... Eu tenho alunos do PF que são aeromoças, que trabalham em navio,
Não são elas que fazem a comida, elas comem o que tem. Mas dentro do que tem, elas fazem as melhores escolhas, né? Exatamente. A mesma coisa com o pão, né? Sim. Agora, você assistiu essa aula, se você está aqui desde o começo com a gente, você descobriu que pão não é tudo igual. E que pão Exato. não é o vilão, desde que você De saiba jeito algum. escolher, né? E você tem, sim, a escolha de aprender a fazer o seu pão de fermentação natural, se você quiser, ou você agora já sabe que o pão de fermentação natural é o melhor pão que você pode escolher, até comprar, se você não souber fazer, e aprender, se você quiser, né? Exato. E se você não tem acesso a ele, e se você não gosta de fazer pão ou de botar a mão na massa, você pode fazer um pãozinho de liquidificador que a Carol ensina, que é nutritivo. Ou você pode, de novo, procurar alguém aí nos seus vizinhos, na sua região, porque vai ter alguém que venda. Sempre né? tem. E aí é isso aí, pessoal. A Yara perguntou, qual é a melhor gordura? A Yara perguntando qual é a melhor gordura. Vamos lá. Gordura, eu vou falar até para tudo, tá, gente? Porque não só para pão, mas pensando até para a vida, para a culinária de modo geral, tá? As gorduras boas. O que são gorduras boas? Deus é perfeito. Ele é maravilhoso. Ele fez a natureza ao nosso favor. Dito isso, quais são as gorduras boas? O que vem da natureza. Qual é a gordura que vem da natureza? O que Deus criou e que a gente consegue usar nas nossas receitas? O que a gente tem? Poxa, natural, óleo de coco, vem do coco. Coco é uma fruta. Então a gente tem o óleo de coco. O que mais? A gente tem da oliva, o azeite. Então tá vendo que gordura boa, tudo que é natural. O que a gente tem? Poxa, você quer pegar uma banha de porco, mas não é a banha de porco industrializada do mercado. Quando eu falo banha de porco, é aquela de boa procedência, você sabe a origem, não é a industrializada, tá? Então aqui eu tô falando gorduras para tudo, para culinária, até porque fazer pão, você vai estar na cozinha cozinhando. Então eu tô falando aqui para todos os usos, pensando de entrar na tua casa, ter na tua cozinha. Então é só a gente parar para pensar o que é natural, o que é artificial. Que é aquele conceito do início da aula que eu e a Ana falamos. Não é uma coisa que é industrializada. Ou seja, o que eu queria que vocês evitassem? Óleos refinados, margarina. Margarina, gente, é o óleo líquido injetado hidrogênio e virou sólido. E até mesmo para passar no pão, né, Ana? Exatamente. Então, pelo amor de Deus, gente. Margarina não. Margarina, você está bebendo o óleo. A diferença é que em vez dele estar líquido, a indústria injeta hidrogênio e ele está sólido. Então, assim, gordura ruim é o que é industrializado. Gordura boa é o que vem da natureza. Então, assim, por isso que eu gosto sempre, Ana, nas aulas, começar com conceito. Porque se a pessoa está participando aqui da nossa aula e entendeu desde o começo que a gente está falando de evitar industrializado, a gente vem para uma segunda parte, isso é conceito para a vida. E para tudo fica mais fácil fazer as escolhas. Esclarecida a questão da gordura? Maravilha! Deus criou tudo a nosso favor. Basta nós fazermos as melhores escolhas. Exatamente. Perfeita resposta, Carol. Obrigada. Tem uma pergunta aqui, né, da Maria, falando assim, é necessário tostar as sementes antes de usar no pão? Então, isso não fica a seu critério. Tem que tomar um pouco de cuidado, porque às vezes você vai torrar demais, aí vai amargar e vai deixar o sabor horrível. Exatamente. Então, assim, eu, por exemplo, não tosto. Eu não tosto. Não tem necessidade. Tá. Eu sempre indico comprar. Quando você vai comprar a crua, a semente crua, sem casca e sem sal. É essa que você vai comprar. Muita gente compra errado. Até teve uma aluna minha do PF que me perguntou ontem, Carol, eu comprei, a hora que fui ver, comprei errado. Comprei com casca, o que eu faço? Olha, a gente tem duas opções, se por acaso em casa você tem com casca. Não é que é proibido usar com casca, só que assim, a casca é dura, né? Então vai demandar uma mastigação maior, um pouquinho mais amargo, porque na casca tem mais fibra, mas o que você pode fazer? Você pode ir para o manual, você pode colocar em cima da mesa, né? Em cima de uma bancada, pega um rolo de macarrão, ou às vezes pega alguma garrafa e deita ela, você passa por cima, só vai quebrar, e aí você vai soltando na mão uma a um. É uma opção. Mas o que você pode fazer é triturar com casca e tudo no liquidificador e você vai ter uma farinha. E aí nas suas receitas, seja de pão, seja do que você for fazer, você pega essa farinha
farinha e vai enriquecendo. Exatamente. Tá? Então, o ideal é comprar sem casca, sem sal. Não precisa torrar. Se for torrar, fogo baixo. Lembra, assim como a gente falou, fermentação natural longa, quanto mais tempo, melhor. E tudo que a gente faz, quanto mais devagar, melhor. Então, não vai torrar no fogo alto, rapidinho vai queimar, vai oxidar as gorduras. Fogo baixo, sempre fogo baixo, mexendo de vez em quando, mas não tem necessidade de torrar, não. O pré-diabético pode comer pão? Claro que pode, desde que você coloque o conceito dessa aula em prática. Vai ser um pão que vai ser feito com ingredientes do bem, tá? Então, assim, inclusive diabéticos podem comer pão. A questão é a escolha, a questão é o preparo, os ingredientes que foram usados, tá, Fátima? Não existe essa de diabético, pré-diabético não pode comer pão. Claro que pode. É o tipo, é os ingredientes que foram usados, é o que você vai passar nesse pão, é o que você vai acompanhar nesse pão. Exatamente. Porque também não adianta ser o pão perfeito. O que seria o pão perfeito? O que vocês aprenderam nessa aula? Né? Feito com ingredientes do bem, em todos os sentidos, inclusive na parte do fermento. Só que aí você tem esse pão e aí você usar ele numa refeição com vários outros carboidratos. Eu gosto de um exemplo clássico de café da manhã, que aparentemente é super saudável, mas pensando em saúde, para o emagrecimento, é uma bomba. Imagine comigo um pão, mesmo que perfeito, do que tudo que a gente passou nessa aula, de caseiro, de fermentação natural, com fibras. Nesse pão você passa uma geleia. Não, primeiro passa a margarina. Não, primeiro você passa a margarina depois põe a geleia por cima. Isso. Aí você vai tomar um copo de suco de laranja e aí você vai comer um mamão com granola. Nossa, Carol, mas não é saudável? Tem fruta, tem granola, tem suco de laranja. Lembra que eu falei de ver o índice glicêmico? Olha o índice glicêmico dessa refeição, é tudo carboidrato. Ah, mas é o pão que vocês falaram na aula. Mas espera lá, e a combinação? Exatamente. Então, olha o perigo, tá? Então, assim, a gente tem que ter bom senso, equilíbrio e não olhar o alimento sozinho. Por quê? Tanto pro lado ruim como o vilão. Ah, e o pão francês é vilão? Tá bom, mas o pão em fermentação perfeito, com ingredientes do bem, se você não saber como combinar, qual grupo alimentar pertence a cada alimento, é um tiro no pé. Exatamente. Então, gente, equilíbrio e moderação com tudo nessa vida. Se vocês quiserem aprender mais nas minhas redes sociais, eu posto conteúdo diariamente. Posta mesmo. Instagram, YouTube, Facebook. Então, assim, o conhecimento te leva além, né? Você adquirir conhecimento, isso é pra vida. Exatamente. Saber que alimento que é o quê, que grupo, que nutriente. Tem que adquirir esse conhecimento. Eu falo muito. Né? Eu falo muito pra galera o seguinte. Receita, gente. Receitinha. Tem pra todo lado na internet, né? Dicas de nutrição tem para todo lado na internet, mas o que você precisa é de conhecimento que realmente funciona e que é assim, e que tem procedência, né? Você também precisa entender o por trás das coisas para que você possa fazer as suas escolhas, né? Então, assim, do mesmo jeito que a Carol tá falando, o meu objetivo é igual ao da Carol, né? É ensinar o por trás dessas coisas, no caso da Carol, de nutrição, no meu caso, de fermentação natural. A gente não está aqui para te dar receita pronta, a gente está aqui para te ensinar os conceitos e te trazer conhecimento, né? Por quê? Porque você que vai poder escolher como aplicar um conhecimento de qualidade no seu dia a dia e ter a persistência para praticar esse conhecimento cada vez mais e melhor, né? Exatamente. E tem uma pergunta aqui, Carol, que eu até gostaria de responder, né? Tá aqui, ó. O pão de fermento biológico pode ser fermentado lentamente e fica saudável igual de fermentação natural? Não. A fermentação feita com fermento natural é totalmente diferente do pão feito com fermentação biológica. Ele pode ser o pão de fermentação biológica pode ser fermentado lentamente? Pode, mas ele não vai trazer todos os benefícios que o pão de fermentação natural longa terá, porque ele não tem bactérias ácido-láticas dentro
desse ambiente que está sendo fermentado. E sem as bactérias ácido-láticas do levain, você não vai conseguir ter a biodisponibilização dos micronutrientes da farinha, que é feita a partir do ambiente ácido, que é criado a partir da fermentação, da ação dessas bactérias que só existem no fermento natural, tá bom? Exato, e claro que assim, já vai ser aquele conceito, gente, já vai ser muito melhor do que o industrializado, já vai ser muito melhor do que aquele da padaria. Mas o nosso objetivo aqui como profissionais, eu como profissional da saúde, né, ajudando mulheres a emagrecerem com saúde, comendo inclusive pão, a Ana, né, como profissional aí de mão na massa, que manja tudo da fermentação natural, a nossa missão é passar o perfeito para vocês. Né? E cabe a vocês, dentro do dia a dia, dentro da conscientização, do nível de conscientização que você tem, começar a colocar em prática, tá? Tem uma pergunta bem interessante aqui, Ana, no meu, que eu achei, ó. É a Raquel Canoba falou o seguinte: o que passar no pão, Carol, se é tudo industrializado? Vamos lá, né? Então, poxa, o que eu posso passar no pão? Tem tantas pastinhas que a gente pode fazer e até mesmo passar, por exemplo, uma geleia. Não são todas as geleias iguais. A gente tem geleia industrializada, a gente tem a geleia caseira. Mesmo a industrializada tem algumas com ingredientes do bem. Exatamente. A questão é que a geleia tradicional que todo mundo compra tem açúcar na lista de ingredientes, né? Tem vários xenobióticos, né? Usantes da vida. Então, assim, dá para comprar uma geleia pronta, só que você tem que saber fazer a melhor escolha. E opa, já é o pão, já é um carboidrato. Então eu quero passar uma geleia, não vai ser uma geleia com ingredientes do bem, seja ela caseira ou seja ela pronta, mas sendo uma geleia, eu vou escolher uma fruta que seja de um índice glicêmico ainda mais baixo. Então para isso eu preciso saber qual fruta tem índice glicêmico maior, qual fruta tem índice glicêmico menor. Então assim, dá para passar uma geleia no pão. Eu só mostrei que o total da combinação, dando aquele exemplo do café da manhã, que pensando no tradicional que todo mundo compra, a geleia tradicional é um boom de carboidrato, é um boom de açúcar, né? Então, dá para passar a geleia no pão? Dá. Só que aí você tem que saber escolher, saber qual fruta que você vai priorizar, né? E dá pra gente, às vezes, colocar uma chia, até abrir o pote, se você saber fazer a escolha, colocar uma chia e dessa forma você ter mais fibra ali também. Dá para passar manteiga, gente. Manteiga é um aliado. O que é manteiga? É a gordura natural animal. Então dá para passar manteiga no pão, se possível uma manteiga guia, manteiga clarificada, que a digestão é ainda melhor, né? Então, assim, tem infinitas opções pra gente passar no pão, colocar um ovo nesse pão. Não, pão com ovo, gente. Caseira, pão com ovo é bom demais. Bom demais. Dá pra você fazer romos, dá pra você usar tahine, dá pra você fazer várias pastinhas caseiras. Só que você tem que saber as combinações. Não colocar também uma qualidade ruim e nem uma combinação que vai ser mais carboidrato ainda, principalmente se seu objetivo for emagrecimento. Muito bom, adorei. É isso aí, galera, como a Carol falou, né? O pão, ele tem que estar bem combinado, né? Ele tem que estar bem acompanhado, né? Que aí você vai ter também, você vai potencializar o que você está colocando para dentro do seu corpo. Mistura o carboidrato com outra coisa que vai ajudar até nessa questão do índice glicêmico, né, Carol? Exatamente. Quanto mais fibra agregar, os outros grupos alimentares que você colocar ali naquela refeição, você tem uma digestão mais lenta, dessa forma o açúcar chega aos poucos, a produção de insulina é mais controlada. Maravilha. Então a gente tem que ver o conjunto, né? É isso aí. Sempre pensar, o que o alimento vai fazer no meu corpo? Exatamente. Sempre pensa dessa forma. É isso aí. Tem uma perguntinha aqui para eu responder da Maria, que ela fala: qual a porcentagem de grãos que devo colocar no pão por quilo? Então, depende dos grãos, Maria, depende da forma que você está preparando a sua massa, né? Se você está colocando, por exemplo, semente de girassol ou castanha, né, alguma coisa assim no seu pão, conta o seguinte: se você tem 1 quilo de farinha, você não vai colocar mais do que 150, 200 gramas. Tá? Das nozes, da castanha ou desses grãos da semente de girassol. Por quê? Porque senão você pode detonar, né, a sua massa e aí você vai ter um pão super tijolão, sabe? Então você tem que ver a qualidade da sua massa, que tipo de farinha que você está usando, como que você está fermentando
E aí você começa colocando menos e vai adicionando à medida que você fala, da próxima vez eu acho que dá pra colocar mais. Da próxima vez eu acho que dá pra colocar mais. E aí você coloca um pouquinho mais, sabe? Mas não coloca demais também, não. Senão você vai ter um tijolo de castanha, um tijolo de grão, sabe? É tudo em moderação também. Exato. Maravilha, então, Ana. É isso aí, acho que é isso, né? Foi muito bacana esse bate-papo. Se vocês quiserem aprender mais sobre emagrecimento feminino, entrem aí nas minhas redes sociais, Carol Borghese. Para quem quiser aprender mais sobre os pães de fermentação natural, entra lá na Ana Risse, minha querida amiga. Foi um prazer estar aqui, esse bate-papo. Espero que a gente tenha realmente agregado informação na vida das pessoas que estão nos acompanhando. E acho que é isso. É isso aí, pessoal. Queria agradecer, né, a presença de cada um de vocês com a gente. Agradecer a Carol por estar aqui com a gente, né, passando tanta informação de qualidade, com tanta responsabilidade, tanto carinho. Viu, Carol? Eu te admiro muito, você é muito querida e você é muito massa. E eu adoro, né, poder estar conversando com você aqui, compartilhando um pouquinho do seu conhecimento com a galera do pão. Viu? E eu quero que você volte sempre. E bora lá, pessoal. Se vocês, né, quiserem acompanhar a Carol, não deixem de acompanhar a Carol. Ela tá no YouTube, ela tá no Facebook, ela tá no Instagram. E coloquem perguntas pra gente. Vamos botar uma caixa de pergunta pra galera nos stories do Instagram, Carol? Que aí a galera faz próxima aula. Então, beleza. Então, eu vou colocar uma caixa de perguntas no meu stories do Instagram, Carol vai colocar no dela, e aí a gente quer receber perguntas de vocês para uma potencial próxima aula de nós duas aí, falando de nutrição e como que o pão pode entrar na brincadeira e não ser o vilão que muita gente fala que ele é, tá bom? Isso aí, combinado, Ana, digo mesmo, foi um prazer, muito bom ter você aí comigo. E vamos colocar então a caixinha aí no Instagram. Entrem lá no nosso Instagram, no meu @Carol Borghese, no da Ana @Ana Risse. E a gente vai colocar uma caixinha para vocês sugerirem aí para as próximas. É isso aí. Combinado? Valeu, gente, menina. Um beijo grande, fiquem com Deus, Ana. Beijo, saudades, fica com Deus, amiga. Obrigada, amiga. Valeu, obrigada, pessoal. Valeu demais. Valeu, meninas. Beijo. Até a próxima. Até. Tchau.